Bom dia, meus amores, graça e paz, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Nós só estamos juntos para mais uma manhã de devocional para a glória de Deus, né? Eu ainda tô meio constipada, por isso ainda tô com a voz meio que estranha, né? Mas vamos continuar o nosso devocional porque Jesus é bom o tempo todo, não é verdade? Aceita um cafezinho? Gente, no devocional não pode faltar um cafezinho, né? De manhã cedo, para ver se a voz volta, né? Tem que ter o nosso cafezinho. Hoje o nosso devocional, ele se encontra no livro de Salmos, Salmos 27, verso 1, parte A, onde fala: Reina o Senhor, regozija-se a terra. Quando o Senhor reina, a terra regozija. Glória a Deus. Enquanto esta bendita sentença for verdadeira, não há uma só causa para desassossego. Na terra, o poder do Senhor controla prontamente a ira dos perversos. Assim como a ira do mar, seu amor revigora facilmente os pobres com misericórdia, como a terra com chuvas. A majestade lampeja em clarões de fogo em meio à tempestade horripilantes. E a glória do Senhor é vista em sua majestade na queda dos impérios e na destruição dos tronos, em todos os nossos conflitos e tribulações. Podemos observar a mão do Senhor, glória a Deus, a mão do Rei Divino ao nosso favor. Deus é Deus, Ele vê e ouve nossos problemas e lágrimas. Não esqueça, minha alma, em meio às suas dores, para sempre Deus reina sobre tudo. No inferno, maus espírito reconhece com penúria sua supremacia incontestável, quando tem permissão para perambular. O fazem com uma corrente em seu calcanhar. O freio está na boca de Behemonte. Gente, olha, no livro de Jó fala sobre esse grande animal, Belmonte. Alguns historiadores falam que eram os dinossauros. Gente, Deus do céu, 4h30 da manhã a voz não tá saindo nem a língua. Os dinossauros, entende? Se você for ler lá em Jó, vamos ver, né? Jó 40, 15 a 24. A gente vai já examinar, vamos examinar junto, tá? Então aqui fala, o autor tá nos descrevendo que quando os demônios, sabe, eles têm autoridade, eles são autorizados, desculpa, a gente falou muito errado hoje, eles são autorizados para saírem do inferno, da onde eles estão. Eles saem, mas com uma corrente sobre os pés. Eles só vão até onde Deus permite. Você já viu aquele ditado que fala assim, que o diabo é um cachorro na coleira de Jesus? Suspeito pentecostal gosta de falar isso. Então, ele é o cachorrinho na coleira de Jesus. Ele só vai até onde Jesus permite que ele vá. Ele só toca na tua vida até onde o Senhor permite. Até para tocar em nossas vidas, ele precisa pedir permissão ao Senhor. Lembra daquela passagem lá em Jó que para tocar na vida de Jó, ele teve que ir na presença do Senhor. Ele foi na presença do Senhor apontar Jó, porque o Jó era um homem reto, humilde. E quem não conhece, eu aconselho estudar a história de Jó, o livro de Jó. Que quando a Bíblia relata que, vou deixar aqui marcadinho que a gente vai já examinar, né? Que quando Satanás se apresenta
né, diante do altar do Senhor. E na a onipotência de Deus, Deus sabia que Jó ia num só propósito. Jó tava, ou Jó não, desculpa, que Satanás queria apontar Jó, queria achar defeito em Jó. E antes que ele abrisse a boca, Deus já lança a pergunta para ele, fala assim: tem visto o meu servo? Deus pergunta de onde que ele vem, ele falou que vem de rodear a terra. Aí Deus pergunta assim para ele: tem visto o meu filho Jó? Homem reto, temente, né? Humilde, né? Aí Satanás pega e fala assim para Deus: sabe por que que ele é temente a ti? Sabe por que que ele é um homem obediente? Lógico, tem dado fama, tem dado dinheiro, é um homem rico, tem dado tudo para ele. Deixa eu tocar nos bens dele, em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra o teu nome. E Deus é muito lindo, porque Deus conhecendo o coração de Jó, Deus sabia que Jó jamais o negaria. Aí Deus fala assim: tá bem, pode tocar em tudo que Jó tem, só não toca na vida dele. Ou seja, até para tocar na história da Mahacho Irida e Caio de Jó, Satanás teve que pedir permissão para o Senhor. E o Senhor permitiu, mas o Senhor jamais permitiu tocar na vida dele. E aí você vai discorrendo na história, você vai vendo que ele tocou, a primeira coisa que ele fez foi tocou em todos os bens de Jó, né? E aí você começa a ler, é bem triste, porque você vê na história que chega chega um servo de Jó, assim, é uma notícia má atrás do outro. Antes de uma notícia má chegar, chegava outra. Antes de terminar um, chegava outro servo dando outra notícia. E foi assim, ó, a vida dele. Tipo assim, Jó foi dormir rico e acordou pobre. Pobre realmente, gente. Ficou só com a graça de Deus e com a esposa. E aí, chega um dos servos do Jó e fala assim: Jó, olha só, a gente estava no campo com teus animais e caiu fogo do céu e consumiu todos os teus animais, matou tudo. Aí, quando um termina de falar, chegou outro servo e fala assim: Jó, teus filhos estavam reunidos dando uma festa, que eles têm costume de sempre dar festa, beber disso e tal, né, comemorando, né? Filho de rico, você sabe como é que é, né? Só Jesus na causa. E aí, chegou outro e falou assim: teus filhos estavam todos reunidos. E veio um vento tão forte, Jó, que derrubou a casa e morreram todos que estavam naquela casa. Inclusive teus filhos, né? Só sobrou eu pra te trazer a notícia. E aí, antes dele terminar, chegava outro. E Jó ficou... Deu aquele momento, assim, do ser humano, que ele rasga as vestes dele, assim, de desespero. E ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, até no momento da dor, gente. Para mim é muito forte. Ele glorifica a Deus. Ele tendo no momento de desespero dele, ele rasga as vestes dele e fala assim: tudo é do Senhor, tudo ele deu, tudo ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Ou seja, nu eu vim, esta terra, nu eu voltarei. Nada é meu. E é muito lindo. E aí começa a história de Jó, de sofrimento. E Jó não blasfema, e Satanás fica furioso. E chega no outro dia na presença do Senhor para prestar conta do que aconteceu. E Satanás fala assim: ah, Deus, sabe por que Jó não blasfemou? É porque, tá, ele perdeu todos os bens materiais, sabe, querendo justificar, porque queria que Jó blasfemasse contra o nome do Senhor, que espraguejasse, tá? E sabe por quê? Porque tá bem, eu já tirei tudo que ele tinha os bens, mas ele realmente não é apegado a isso. Então, eu já tirei os amigos dele, ele tá sozinho, só ele e a esposa, mas ele não é apegado a isso. Deixa eu tocar na saúde dele, pra tu ver se ele não vai te negar. Aí Deus falou: pode tocar, só não toca na vida. E aí Satanás volta e toca na saúde de Jó. E aí começa aquela situação, aí começa os porquê de Jó. E aí, eu acho que a partir do capítulo 40, que você começa a ver os questionamentos de Jó, Jó começa a falar, fazer pergunta para Deus, fazer pergunta. Ele tá super chateado com Deus. Ele não murmura, mas ele tá muito chateado. Sabe aquele momento que ele tá chateado? Não sei se você já passou por isso, que eu já passei. Aquele momento que as coisas começam a dar tudo errado e você fala assim: Deus, o Senhor não tá vendo que eu tô sofrendo?
O Senhor me deixou sozinha no meio desse calabouço, no meio dessa lachorre, né, pai? Eu sou no meio dessa escuridão, no meio desse vendaval. Senhor, o mar tá revolto. Senhor, o mar vai me sucumbir, pai. Eu não suporto. Tenho a impressão que o Senhor me deixasse sozinho no meio dessa adversidade. E aí, eu não sei se vocês conhecem uma história muito antiga, né? Eu não sei, é um autor desconhecido. Eu lembro que o meu pai gostava de contar isso pra gente. E eu vou contar pra vocês. E que um homem, ele estava passando por meio de um sofrimento tão grande, tão grande, tão grande. E aí Deus permite ele ver a caminhada lá, a caminhada dele. E aí ele percebe que no meio daquela praia, naquela solidão, ele estava caminhando, estava as pegadas dele na areia, estava as pegadas do Senhor do lado dele, tinha 2 pegadas na areia. E aí ele caminha muitos e muitos quilômetros, né? E ele vai observando as pegadas dele e do Senhor na areia. De repente, quando tá na metade do caminho, ele percebe que só tem uma pegada, não tem mais 2. Então ele começa a ficar desesperado, ele começa a ficar triste, falou: Senhor, quando as coisas ficaram mais difíceis, quando as coisas ficaram assim insuportáveis, que eu não estava mais suportando, o Senhor me deixaste sozinho no meio da batalha. Pai, eu vejo aqui na areia só uma pegada. O Senhor me deixou sozinho no momento que eu mais precisei de ti. Onde o Senhor estava? E aí Deus responde para aquele homem, fala assim: filho, essa pegada não é a sua. Essas pegadas aí na areia são minhas. Porque no momento que você não estava mais a suportar, eu te peguei no colo. Eu te carreguei no colo, filho, porque você não suportava mais. Então essas pegadas aí é as minhas. É mostrando a minha fidelidade para contigo, que quando tu não consegue andar mais, eu ando por ti. Mas jamais eu te abandonarei. Jamais eu pelejo as tuas pelejas. Tu és o meu filho amado, em quem eu paguei até a última gota de sangue por ti. Eu paguei preço e preço de sangue. É impagável. Tens um valor que é impagável e inegociável. Percebe isso? Que nós carregamos um valor que é impagável. Ninguém consegue pagar porque já foi pago há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. O nosso preço é preço de sangue, então não tem valor. Há uma diferença entre preço e valor. Preço é algo que você chega lá e consegue pagar. Valor é algo impagável. Você não consegue pagar, porque alguém já pagou. E o preço foi muito caro. Foi valor de sangue. Sangue carmesim. Richo eu sou e shekau e raço e boas. Por mim e por você. Então tu és valioso, tu és precioso para o Senhor. Não fica triste por essa adversidade, pelos dias difíceis que tu estás a passar. É só uma fase. Vai passar, eu te garanto. Que eu já passei tantas que eu achei que eu não ia suportar. Eu não ia conseguir chegar ao fim. Gente, Deus está me trazendo aqui a memória. Na época, e tudo que o Senhor vai fazer na tua vida, Ele te avisa. A gente não entende quando tá no meio do processo. A gente vai entender depois. Eu lembro, 11 anos atrás, o maior processo da minha vida. Eu já passei muitos processos desses 11 anos pra cá. Mas assim, a minha maior experiência mais terrível de dor já faz 11 anos. Vai fazer agora dia 10, gente. Hoje é dia 8. Dia 10 vai fazer 11 ou é 12 anos, não me recordo bem se é 11 ou se é 12 anos. Agora depois eu vou confirmar. Que foi... Foi um tempo... Eu lembro que... Vou contar do princípio para vocês. O momento de dor mais difícil da minha vida. Já passei dores, percas, mas essa foi incomparável. E foi a minha primeira experiência mais terrível que eu já tive. Eu já contei um pouquinho sobre ela para vocês, mas hoje o Senhor tá me trazendo memória, eu vou
cai bem, né, mediante esse devocional. E a gente já continua no devocional, né? Abriu o spoiler tá... Mas é porque é muito forte. E eu lembro que eu sempre fui louca, gente. Eu sempre fui aquela louca, não sei se vocês sentem, ó, vocês vão se identificar. Eu não sei colocar em palavras, eu vou tentar colocar mais próximo possível para que vocês venham entender. Eu tenho 20 e poucos anos de convertida, realmente, que eu decidi viver a vida com Cristo. Antes eu era só frequentadora, tá? Por ter princípios cristãos, por a família da minha mãe ser, tipo, são 90% evangélico, a minha mãe era desviada, o meu pai era católico, apostólico, romano, desviado também, e da parte do meu pai era 10% evangélico, o resto tudo católico, os outros 90% católico, né? Então era bem, né, bem diferente. Então eu fui criada no meio cristão, protestante e cristão católico. Então, os meus pais, quando eles se casaram, para que não houvesse briga entre eles por conta de religião, porque naquela época as pessoas viviam muito religião, não viviam cristianismo, e sim uma religião. Até hoje, né, gente, em cidades pequenas é assim, lugares pequenos. As pessoas têm a mente muito fechada, muito cauterizada. Então, eles fizeram um pacto, que é a parte que eu lembro que a minha mãe me contava e o meu pai. Eles fizeram um pacto quando eles casaram. Era o meu pai que gostava de contar essa história pra gente. Eles fizeram um pacto para que eles não viessem a brigar por conta de religião. Falou assim, quando eles casaram, olha, eu saio da minha religião e você sai da sua. Para que a gente não venha a brigar por conta disso. E os meninos, quando eles crescerem, eles decidem para onde eles querem ir. Se eles querem ficar na igreja católica, se eles querem ir para a assembleia. E, gente, a gente cresceu assim. Então, a tia Cleide, ela sempre, ela ficava com a gente. E ela tava sempre cantando louvores com a gente. Ela levava a gente pra escola bíblica. Aí, depois que a minha tia Cleide foi embora, a gente já não era mais criança, a gente virou adolescente e tal. Aí, a gente ia pra casa da madrinha Belém. E ela sempre levava a gente pra igreja. Então, a gente sempre conheceu nesses dois meios. Então, assim, tanto quando eu entrava no trabalho, que eu começava a conversar com as pessoas sobre alguns assuntos bíblicos, pra mim, gente, era inadmissível. Era um mundo tão diferente que eu não entendia por que aquelas pessoas não tinham conhecimento básico. Eu falei, meu, mas isso é tão básico, como que eles não sabem disso? Eu ficava assim, como? E por que eu sei e eles não sabem? Aí, depois que eu fui tendo amadurecimento, eu fui crescendo, eu fui entender. Depois que eu realmente me entreguei ao Senhor de verdade, né? Viver uma vida com o Senhor, não só ficar em cima do muro. Foi que minha visão foi aberta e eu fui entender que aquelas pessoas não cresceram no mesmo nível, no mesmo lar, né? Estrutura que eu. Então elas eram diferentes mesmo, elas não tinham conhecimento daqui. Gente, eu lembro uma vez que eu fui conversar com a menina sobre a queda de Lúcifer, essas coisas, sabe? O básico que eu sabia. A mulher não sabia, a menina não sabia. Eu falei, mas como que ela não sabe disso? Tipo assim, eu tinha nessa época, eu já era cristã, né? Eu encontrei com outra, eu fui conversar, falei, meu, como que ela não sabe disso? Porque quando eu não era cristã, eu sabia disso. O meu pai, gente, olha, meu pai era maravilhoso, meu pai era top das galáxias, sabe? Todo o jantar, ele trabalhava o dia inteiro, cada 6 meses ele ficava com a gente, ficava os 6 meses integral, né? Trabalhando no povoado, e a gente trabalhava com ele também na roça e tal, ajudando meu pai era agricultor. E à noite, depois da janta, a gente ficava na mesa. Eu amava. A gente terminava o jantar e ninguém levantava da mesa. Meu pai ficava contando histórias, mas histórias bíblicas, da forma dele, do jeito dele. Quando eu conheci Jesus de fato, eu comecei a me deparar com versículos bíblicos que eu já conhecia com outra linguagem, porque o meu pai contava pra gente as histórias bíblicas, entende? Então, eu tinha o conhecimento. Eu não tinha a vivência, mas eu tinha o conhecimento, que meu pai contava história pra gente. A minha mãe não, gente. A minha mãe é que teria que ser o contrário, mas a minha mãe não. Terminava o jantar, minha mãe fugia da mesa. Minha mãe nunca ficava nas conversas, né? Porque pessoa desviada sabe como é que é, né? Minha mãe fugia. Eu não entendia porque que ela nunca ficava. E o meu pai ficava com a gente, gastava tempo, ria, contava histórias. Eu amava, gente, ouvir aquelas histórias do meu pai. Nossa, como era gostoso aquilo. Então, assim, os 6 meses que meu pai passava tempo integral com a gente lá no povoado, então a gente tomava café da manhã junto, a gente almoçava junto e a gente jantava junto. Então, sempre após a janta, a gente ficava na mesa por longas e longas horas de conversa. Tipo assim, gente, em cidades pequenas naquela época, a gente juntava ali 6 horas da tarde, a gente ficava até 10 da noite na mesa conversando. Depois meu pai ia dormir, todo mundo ia dormir.
Lógico, depois quando chegou a adolescência, isso foi tudo a fase de criança, tá? De aí, sei lá, dos nossos 8, sempre foi, mas que eu tenho uma recordação, assim, desse momento em mesa, foi dos nossos 8 anos de idade até aí os nossos 14 anos. Depois veio a televisão, as coisas foram melhorando, meu pai ganhou uma televisão, e aí a gente já começou a mudar os hábitos, né? Almoçava, tomava pequeno almoço, café da manhã, e almoçava junto. Já no jantar, filha, a gente pegava o prato e ia para a televisão, já mudou. Entendeu? Já não tinha mais aquele momento daquelas conversas gostosas. Era lá, tipo assim, no final de semana, meu pai começava a conversar, a gente queria ver novela. Ai, meu Deus, ele, sabe coisa de adolescente? Aí a gente ficava lá no pé e no outro. Meu pai, o bichinho queria conversar, ele era super carente, ele amava conversar, ele amava, sabe, esse negócio de estar ali. Eu amo isso, eu tenho isso do meu pai, que eu amo muito, ficar ouvindo as pessoas, sabe, conversando e tal. E aí, voltando, gente, meu Deus, a minha dor, a minha perca. Então, assim. E aí, o que acontece? Depois que eu me firmei com o Senhor, gente, eu era muito, ainda hoje eu sou, mas eu não sinto mais aquilo que eu senti, eu sinto saudade, senti aquilo. Até o ano de 2015, até o ano de 2015, não, até o ano de 2016. Eu sentia, gente, desde a minha conversão até o ano de 2016, eu sentia, tinha um dia que eu sentia que a minha alma queria, sabe, sair pra fora. Saudade do céu. Eu não sei se vocês já sentiram isso, é muito louco, tô tentando traduzir pra vocês. Tanta saudade do céu, mas tanta saudade do céu, que eu chorava de saudade do céu, gente. Eu ficava o dia inteiro ouvindo mensagem, eu lia a palavra, eu orava, eu jejuava. E aquela sede, aquela saudade, nada preenchia. Tinha dia que eu chorava de saudade. Eu lembro que no último trabalho, que eu estava, tinha uma irmãzinha também, eu gostava de conversar com as meninas, né? Até hoje eu tenho um contato com algumas delas. A Gislane, nossa, é uma paixão, é minha irmãzona, assim. Até hoje a gente mantém contato das colegas de trabalho, de amizade, só sobrou a Gi, né? Que realmente era mais próxima, é uma menina maravilhosa. E é uma amigona mesmo. Nossa, Gi, você sabe, você mora aqui, né? E eu gostava de conversar com elas. Aí tinha uma, a gente sempre ia buscar nós tinha a copa do café e nós ia buscar o café, era por escala, né? Nós tinha que parar o trabalho, nosso trabalho, então, aqui normalmente de produção ficava parada, a gente sempre tinha, para não ser só a pessoa ficar prejudicada, então cada dia era duas pessoas que iam, a gente dividia assim para ir buscar o café de manhã cedo e à tarde lá na copa buscar café para nós, né? Na cozinha buscar café para nossa copa. As garrafas de café, era 4 garrafas, né? Aí eu gostava de ficar conversando com uma. Aí tinha uma que ela era cristã, ela tinha vencido o cancro e o câncer, né? E eu gostava de falar assim pra ela, nossa, hoje eu tô com tanta saudade do céu. Aí eu tava me segurando pra não chorar. Quando eu falava isso, ela desmanchava chorando. Eu falei, não chora não, mulher, porque eu tô me segurando, tô chorando desse jeito na minha frente. Eu vou me desmanchar aqui. Eu só falava isso pra ela, mulher, hoje eu tô com tanta saudade de Jesus. Pensa que vontade de abraçar Jesus. Ai, que vontade de abraçar. Eu falava isso, ela começava a chorar. E aí, quando foi 2016, essa sede, eu não sei, gente, se foi saciada essa sede ou se eu perdi essa sensibilidade. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que, voltando, no ano de 2004, se eu não me engano, 2004, eu fui uma vigília, eu era rato de vigília. Toda sexta-feira eu estava em uma vigília, né? Fazia campanha para os familiares, eu trabalhava horário comercial, a gente era loucona. Então, toda sexta eu ia pra vigília, da vigília eu trabalhava sábado o dia inteiro em recepção, em pé. Sem dormir nada, ia dormir no sábado à noite, porque eu tinha passado a sexta inteira na vigília à noite, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa às 7 horas da noite, os pés já inchados, era que eu tomava um banho e ia dormir. Mas loucona, né? Era louca por Jesus. E eu lembro que uma vigília eu fui com a minha irmã no Avivamento da Fé, porque era Avivamento da Fé, era só uma vez por mês. Aí tinha na minha igreja uma vez por mês. E tinha toda sexta-feira no Ezequiel Pires. Então toda sexta-feira batia cartão no Ezequiel Pires, nas vigílias. Ah, era maravilhoso, gente. O céu descia naquele lugar. Eu não sei se o céu descia ou se a terra subia. Ai, como era gostoso. Eu lembro que das crianças falando em língua. Criança, uma falava, outra traduzia. Gente, como era maravilhoso. Assim, cheio, derramado o Espírito Santo. Era muito glorioso. E eu lembro que eu estava em uma vigília com minha irmã e algumas amigas. A gente foi no Avivamento da Fé, a vigília. A gente foi do trabalho mesmo. A gente trabalhava no período da tarde. A gente foi preparada e tal. A gente trabalhava à tarde. Era isso.
Não, minto, a gente trabalha no período da manhã. E a gente foi à tarde, foi isso. Da vigília a gente foi direto pro trabalho. É, a gente trabalhava no período da manhã. E a gente foi pra essa vigília. Gente, eu nunca esqueci. Porque aquilo marcou a mim. Tudo assim, tem coisas que Deus fala, muitas coisas a gente esquece, né? Eu não tinha o hábito de marcar na agenda, mas tem coisas que é impactante, porque quando acontece. E isso me marcou, porque antes de acontecer, eu fiquei pensando por onde que Deus ia vir, né? Porque eu sempre fui. Deus sempre permitiu sobre a minha vida a enfermidade, né? Ou vai ter no último dia, como eu falei pra vocês, eu vou contar em detalhes, eu vou contar assim toda a minha trajetória pra vocês entenderem, né? O que eu já passei, o que eu já venci, pra vocês verem que qualquer um é capaz, quando tá com o Senhor, de passar por adversidades e conseguir vencer, né? E ficar mais íntima do Pai. E eu lembro que eu estava lá, tava na vigília, a gente estava num momento de oração. Eu lembro que a irmãzinha veio marchando onde eu estava, gente. Eu nunca esqueci. E aí eu percebi, né? Porque eu também tenho este dom, né? Que era o próprio Deus que estava falando através da boca dela. E aí Deus falava assim, filha, quer intimidade comigo? Desse jeito, gente, eu lembro da forma que ele me perguntava. Ele falava assim, filha, queres intimidade comigo, né? Não tá conseguindo chegar ao nível que você quer. Oh, we hate how we sound. Esse desejo que queima dentro de você, por mais da minha presença, por mais de intimidade, você não está conseguindo. Mas sabe, esse desejo que está dentro de ti fui eu que coloquei. E você vai ter. Gente, ele falou assim: você vai ter do meu jeito e no meu tempo. Eu vou fazer. Ai, meu amigo, quando ele falou isso, falei: tô ferrada. Tô ferrada, porque eu já conhecia. Eu já sabia que na última vez que ele foi me. Eu tinha passado um processo terrível para chegar ao nível, aumentar um pouco o nível de intimidade, porque tudo Deus usa, não é que Deus faz, Deus permite, como eu contei a história de Jó para vocês. Quando a gente quer uma intimidade maior com o Senhor. E a gente tenta, e aqui vai essa parte para Laura, que tá nessa busca. É a minha amiga portuguesa. E, gente, isso você vai conseguir, mas não é fácil. O Senhor vai permitir algumas adversidades na sua vida para que você venha pegar forma, você venha ser ajustada nele, para você chegar no lugar que ele quer te levar. Da poética, de intimidade com ele. E eu saí daquela vigília muito preocupada. Eu falei, meu Deus, da última vez que Deus não falou, Deus me mostrou, gente. E eu vou contar depois isso para vocês. A primeira experiência, assim, terrível. Né, que esse braço aqui parou o movimento. Eu era nova convertida, tinha um ano de conversão. E ele me mostrou, tinha chegado, eu era, tipo assim, a louca por vigília. A minha base no meu início era vigília. E, gente, primeiro era vigília e antes da vigília era ciclo de oração. Todo dia, eu trabalhava à noite, todo dia, minha conversão, depois da minha conversão. Antes de eu me converter, eu tava indo ali, tá? Então, me firmar. Então, ciclo de oração todo dia, de segunda a sexta-feira. E na sexta-noite, vigília. E era assim, minha busca era intensa, gente. E jejum e oração, né? É tanto que eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de descer as águas, antes de ser batizada nas águas. Porque eu fiquei um ano, né? Demorou um pouco para mim, para conseguir, porque sempre não tinha muita gente para batizar e tal, na igreja que eu tava. E aí depois eu fiquei, eu fui batizada no Bom Retiro. O pastor que me batizou foi o pastor Jarbas de Alencar. Eu tenho as fotos, quando eu for no Brasil, eu vou compartilhar para vocês. Eu tenho essas fotos do meu batismo, né? Sim, aí voltando, né? Então, vamos voltar à parte da primeira, da segunda experiência. A primeira vai ser no último dia que eu vou contar pra vocês, se o Senhor permitir, tá bem? E eu conto tudo em detalhe e tal, e aí já vai entrar essa segunda. Então, nessa segunda experiência, gente, eu fiquei assim. Eu lembro que eu saía da escola bíblica, e eu considerava ter uma amigona também, a Rubiana, que ela era minha líder de jovem. Eu falava, filha, Deus falou isso na vigília, amor, eu tô com medo, meu, não sei de onde que Deus vai vir, por onde Deus vai vir, porque da última vez quando Deus falou isso pra mim, ele me mostrou, ele permitiu enfermidade na minha vida, meu movimento do meu braço parou, e fiquei 6 meses em uma luta constante contra o espírito da morte. Gente, pra vocês terem noção, a última vez, só um spoiler pra vocês,
Da última vez, o espírito da morte subiu até a minha coluna, travou tudo, tudo para baixo gelou. Eu não conseguia, eu andava assim, ó, eu não conseguia mexer, dura, né? E eu fiquei 6 meses, gente, indo pro médico, chegava lá, o médico falava que eu não tinha nada, eu sabia que era espiritual. Foi uma batalha terrível, eu conto pra vocês. E aí, gente, eu lembro que quando Deus falou isso na vigília, durou 6 meses. Eu fiquei o tempo inteiro procurando por onde que ia vir. Por 6 meses certinho, gente. E eu lembrava daquilo, vai ter do meu jeito. Gente do céu. Eu lembro que um dia, uma semana, quando entrou Raichou e Taios, uma semana certinho, que foi por esse tempo. Foi por esse tempo. A minha alma gritava de dor. A minha alma gritava de saudade do céu e eu não sabia o porquê. Eu achava que era porque tava difícil no trabalho e a minha irmã tava na mesma situação que a gente trabalhava na mesma empresa. Gente, e antes da minha alma começar, aí a minha alma gritando naquela semana. E aí, tipo assim, eu não entendia. Gente, é pra você ter noção, eu ia no filtro tomar água, eu começava a louvar qualquer louvorzinho, daqui a pouco eu tava louvando mistério, de tanto que a minha alma, sabe, eu não conseguia perceber aquilo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Jesus, o povo vão se escandalizar. E eu ficava, tipo assim, era doidinha, ficava até fui conversando com o Senhor. E eu ficava me policiando, porque tava doendo, a minha alma tava doendo muito, eu não sabia por que tava doendo. Então eu começava a louvar, começava a falar mistério no trabalho. E aí eu tinha que empoderar o negócio assim pra tentar equilibrar o espírito aí. Aí eu lembro que o final de semana, sabe porque estudante nunca tem dinheiro, né? Eu já contei um pouco pra vocês sobre isso. E meu telemóvel sempre tava sem carga, né? E aí eu não tinha dinheiro pra carregar o telemóvel. E minha irmã, quando foi no final, na segunda-feira, ela chegava no trabalho depois de mim, né? Porque ela tinha bebê pequeno. Então eu entrava às 5h40 da manhã, ela entrava às 6h30, se eu não me engano, 7 horas, pra ela deixar o tempo dela deixar a criança na escola, na escolinha. Aí eu fui lá cumprimentá-la, ela falou assim, Rosa, ela me chama de Rosa, né? Rosa pros íntimos, gente. Você ligou pro papai no final de semana? Aí eu falei, não, eu não consegui, não falei o motivo, né? Eu falei, eu não consegui. Aí ela falou assim, olhou bem nos meus olhos e falou assim, tava aquela dor, gente, como você já viu uma semana com aquele negócio, aquela dor estranha, saudade do céu, não sabia o que que era, que tava acontecendo comigo, né? E aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu liguei pro papai, falei com o pai, falei, ai, que legal, que legal. Então, como que ele tá? Porque a gente falava todo final de semana, né, gente? Eu tava no período de faculdade, com pouco dinheiro, então eu não conseguia mais falar com ele todo final de semana. Tanto com ele quanto com a minha mãe. Mas a gente era sempre mais apegada mesmo com ele, né? Falava com ele, minha mãe falava duas palavrinhas, passava pra ele. E ela falou assim, Rosa, pai falou que tá com muita saudade de você. Gente, eu fiquei branca. Sabe assim, aquelas palavras que ela falou, veio assim, sabe como flecha? Sabe assim, quando a pessoa fala uma coisa, vem uma flecha assim, crava no teu peito? Foi assim. Ela falou que eu fiquei branca, porque quando ela falou assim, Rosa, pai falou que tá com muita saudade de você, gente, eu fiquei branca, eu senti a flecha cravou na hora no meu coração. E ela falou, chega, doeu assim, ela falou assim, porque ele falou que ninguém faz ele sorrir como você faz. Porque eu sou boba, né? Eu sou muito parecida com ele. Então a gente ficava horas conversando, rindo de nada, gente, de besteira. Tipo assim, se ele falava alguma coisa errada, ou se eu falasse alguma coisa errada, a gente começava a rir, a gente ficava no telefone horas e horas rindo e não tinha mais assunto. Eu lembro da última vez que a gente conversou alguma e que a gente começou a rir sem parar, foi o vô, tava doente e dando muito trabalho pra minha mãe, né? E tava com dor na coluna. Aí meu pai falou assim, filha, ó, gente, não tem nada a ver. Ele falou assim, ô filha, seu avô tá aqui, disse que tá com a dor nas costas muito grande e não tá conseguindo levantar da cama. Sua mãe tá dando medicação pra minha mãe, cuidava dando medicação pro meu pai, de problema do coração, e meu avô, imagina, minha mãe cuidando dos dois que tinha do remédio de pressão dela. Era assim, aquela turbulência em casa. Mas o meu avô ainda não tava com mal de Alzheimer, né? Meu avô ficou com mal de Alzheimer depois que meu pai faleceu, e 1 ano, 2 anos depois. Aí, aí ele falou assim, ai minha filha, seu avô disse que tem que ir no médico do coração, porque ele, meu pai, eu ia no médico de coluna, mas meu pai falou médico de coração. Aí tipo assim, sarcástica como eu sou, eu falei assim, ué pai, mas o que tem a ver médico de coração com médico de coluna? Gente, só falei isso. Ele disparou a rir e eu comecei a rir. Então a gente ficou horas rindo, a gente não conseguia falar mais nada.
rindo sem parar. Tipo assim, é a última, assim, lembrança, assim, de besteira mesmo, do rir do nada, de ficar horas e horas. Então, a gente era assim. Então, ele falou isso pra minha irmã, e a minha irmã falou, fiquei pálida. Eu só falei, respondi assim pra ela, eu me tentei pra ela não perceber, né? Porque eu senti que meu sangue sumiu mesmo. Porque eu senti quando a flecha cravou. Aí eu peguei e falei assim pra ela, tá bem, eu vou dar um jeito pra mim ligar pra ele hoje quando eu chegar em casa. Ela falou assim, não, não liga não, porque ontem à tarde, que era no domingo, ele sempre subia, ele foi pro interior, aqui pra quinta, né, como fala aqui em Portugal, pra fazenda. Aí eu, tá bem. Aí, tipo assim, no final de semana você liga, tá bem. Aí quando deu o final de semana, a gente trabalhava até o sábado. Aí quando ela chegou, ela perguntou assim, você ligou, papai? Eu não tinha ligado, eu não tinha colocado, eu não tinha dinheiro pra colocar crédito. Ela pegou e falou assim. Aí eu falei, não, eu tô sem crédito. Aí eu falei a verdade, né? Eu tô sem crédito. Ah, tá bem. Aí, gente, ela foi usada por Deus. Na hora que eu tava indo embora, que eu saía primeiro do que ela, porque eu tava primeiro. E ela tinha que compensar as horas, porque ela tinha entrado uma hora depois do horário, então ela tinha que ficar uma hora a mais pra compensar. Que era o acordo lá com a empresa. Gente, ela foi comigo na casa de banho, no banheiro. E quando eu fui trocar no trocador, ela ligou pro meu pai, passou o telefone pra mim e falou assim: fala com o pai. Foi Deus por na vida dela. E minha mãe que atendeu. Eu falei, mãe, pai tá aí? Ela falou, tá, minha filha, tá aqui deitadinho do meu lado. E aí eu conversei com ele tinha acabado de chegar de Valência, ele tinha ido lá arrumar o carro, enfim. Gente, sabe quando você sente que seu pai quer conversar mais, quer falar mais? Ele tava querendo, sabe, sedento pra falar. E eu preocupada que eu tinha que fazer uns trabalhos da escola, da faculdade, né? Final de semana, gente, eu dormia super pouco. Tinha as coisas da faculdade, tá um monte de coisa pra fazer. E eu com medo de perder o autocarro, porque sábado, sabe como que é o ônibus, né? Bem demorado. E aí eu peguei, e a gente calou assim uns 15 minutos. Eu percebi que ele queria conversar mais. E eu falei, meu Deus, eu vou perder o autocarro. Eu falei assim, pai, olha, eu tenho que ir, tá bem? E ele era super compreensível, meu pai era super de boa. Eu tenho que ir porque eu tenho uns trabalho da escola pra fazer e senão eu vou perder o autocarro, tá bem? E eu tô ligando o telemóvel da Meire. Não, não, minha filha, tá bem, depois a gente conversa, tá bem. Gente, foi a última vez que eu falei com meu pai. E aí, realmente, eu perdi o autocarro, não falei com meu pai. Perdi o autocarro e fiquei uma hora no ponto. Não era melhor eu ter ficado conversando com ele? E aí cheguei em casa, tomei um banho e fui fazer os trabalhos da faculdade. E eu estava fazendo os trabalhos da faculdade, gente, e tia Nega, que mora em Sorocaba, tava lá em casa. Morava eu no segundo andar, eu e tia Cleide. Tia Nega tava lá com a gente. No primeiro andar morava uma família, o tio Zé com a família. E o tio Filho mora no bairro próximo, né, no Imperial. E eu percebi que a tia Nega entrava e saía no meu quarto. E depois ouvi o tio Filho falar assim, tchau, 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 gente. Antes da tia Nega ficar entrando e sair, tchau, 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 tchau. E aí ele me deu tchau, Rosa. Eu falei, tchau, tio Filho e tal. Continuei lá trabalhando, né? Fazendo o trabalho da faculdade. Gente, eu não tinha um hábito, depois dessa época que eu peguei o hábito de ficar salvando. Naquela época, eu não tinha os programas, não salvavam os trabalhos automáticos como hoje em dia, né? Os computadores. E aí eu tô lá fazendo o trabalho da faculdade e já tô muito cansada, 10 da noite. E de repente eu percebo que o tio Filho voltou. E eu percebo que tia Nega entra e sai no quarto. Eu tô lá fazendo meu trabalho. Entra e sai. Eu falo, ai, tia Nega, eu tô tão cansada. Nossa, mas eu preciso terminar isso aqui. De repente, o tio Filho entra no quarto e eu percebo que ele é moreno, gente. Eu percebo que ele tá branco. Mas sabe o que é branco? Eu tô tão cansada, eu começo a rir. Quando eu tô muito cansada, eu começo a rir. Mas eu começo a rir, eu ria. Falei, ai, tio Filho, eu tô tão cansada, tão cansada. Mas eu preciso terminar esse trabalho. Ele, ô, minha filha. E aí eu ria, eu falei, ai, tio Filho, tô com cara de vaca, não tô? E ria, igual foi com meu pai. Eu ria. Aí, aí eu vi, aí depois eu, sabe assim, quando dá aquele estralo, eu olho assim pra ele e falei, meu Deus, tio Filho tá branco. Aí, de repente, o Tizé entra, o Tizé também já faleceu, e me dá um beijo também na testa. Falei, epa, tem alguma coisa errada. Aí eu, daquela assim, sabe, eu falei assim, tio Filho. Aí, no meu subconsciente, falei assim, pro tio Filho, tá branco desse jeito, você é preto. Ele tá branco desse jeito. Só duas pessoas, tem acontecido uma coisa com uma das duas pessoas, pra ele ficar desse jeito. Falei, ou meu avô, ou meu pai. Aí eu já fui por eliminatório, eu fui para a parte que ia doer menos. Vamos pro vô primeiro. Falei, tio Filho, foi o vô. Ele falou, não, minha filha, meu pai. Aí ele né, minha filha? Tinha um problema de coração, gente. Meu mundo desabou. Meu corpo, a minha pressão
ela começou, essa história de estou andar assim, ó. Eu comecei a tremer toda, me colocar em cima da cama e meu corpo começou a entrar em choque. E aí eu comecei a passar pelo processo ao qual Deus falou que a intimidade vai ter do meu jeito. Gente, quando de repente de Deus chega na tua vida, porra, sai, como dói. Como dói, gente. Eu lembro, depois eu conto pra vocês da experiência. Foram 6 meses mais difíceis da minha vida, que a minha alma, eu ouvia o gemido da minha alma tão alto, mas tão alto que eu falava assim: Deus, me ajuda, porque o povo tá escutando o gemido da minha alma. Diz aí pra ela gemer mais baixinho. Enfim, gente, é só um spoiler. Vou contar em detalhe pra vocês. No final, né? De tudo, assim, realmente, no final dos 91 dias, tudo em detalhes, se assim o Senhor permitir. Eu não sei se eu cheguei ao nível de intimidade, eu acho que ainda não, mas ainda tô em processo. Mas eu cresci um pouquinho, assim, sabe? De intimidade. Então, Laura, eu quero dizer pra ti que faz parte. Essa busca qual você está, faz parte. Eu já passei por aí. Você vai ter no tempo dele e do jeito dele. Vamos voltar. A gente ia examinar Jó, não é isso? Vamos lá, a gente ia, fiquei devendo para vocês, Jó 40, Jó capítulo 40, vamos cá. Jó capítulo 40, cadê, gente? Jó, Neemias, Jó 40, depois de Neemias. Jó 40, Jó capítulo 40, verso... Ai, cadê Jesus? Verso 15 ao 24. Vamos examinar, tá bem? Fala do Leviatã, é isso? Do 15 ao 24. É quando fala que Deus tá perseguindo Jó, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Contemplas agora... Deixa eu pôr aqui pra não ficar torta, tá? 15. Contemplas agora o Belmonte, que é o, como eu falei pra você, o Leviatã, o Belmonte, que é o que é quando o Jó fala que é o grande animal, que alguns historiadores falam que é os dinossauros, né? Que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Aqui Deus respondendo Jó, tá? Os questionamentos dele. Falei pra vocês, a partir do 40 Jó começa a fazer questionamento. Aí eu acho que antes do 40, porque aqui já é a resposta do Senhor pra Jó. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Vai pensando no dinossauro, gente, como essa descrição realmente tem a ver, que parece ser um dinossauro mesmo, né? Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que eu fiz o promoveu da sua espada. Na verdade, os montes produzem pastos onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e eles não se apressam, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poder-os-ias, porventura, caçar à vista dos seus olhos? Ou os laços lhe fura o nariz? Então Deus está fazendo pergunta para o Jó. E aí Deus usa realmente o maior animal que ele já criou, né? E começa a fazer perguntas, gente. Aí você começa a estudar, você vai ver, né? Que o autor colocou essa parte, né? Que fala que, aqui, ó, aí, e o anzol na mandíbula do Leviatã, que lá na minha tradução tá falando, não tá bem Leviatã, né? Tá cadê, Jesus? Belmonte. Em algumas traduções vai estar escrito Belmonte, em outras vai estar escrito Leviatã, tá bem?
E Leviatã, gente, o pessoal que faz aí, o pessoal que estuda demologia, eu já estudei demologia, é um tipo de demônio, tá? É um tipo de governo, de principado, né, no mundo espiritual. Qualquer dia eu dou um spoiler para vocês, eu tenho esse estudo que eu fiz sobre demologia alguns anos atrás. Os dados da morte já estão sob o bloqueio do Senhor. E voltando para o devocional, tá, gente? As prisões dos sepulcros têm o poder divino como sua sentinela. A terrível vingança do juiz de toda a terra faz os inimigos se esconderem e tremerem, assim como cães do canil teme e o chicote do caçador. Não temas a morte, nem os ataques de Satanás. Almas, lembre-se de que em suas dores, para sempre Deus reina sobre tudo. No céu, ninguém duvida da soberania do Rei eterno, mas todos prostam o seu rosto para prestar-lhe honra. Os anjos são a corte de Deus. Os redimidos são os seus favoritos. E todos se deleitam em servi-lo dia e noite. Oh, que logo cheguemos à cidade do grande rei. É o desejo do nosso coração, né? Ai, morar na Nova Jerusalém. Pela longa noite de tristeza desta vida, ele nos dará paz e alegria. Alma, lembra-se de que em suas dores, para sempre, Deus reina sobre tudo. Glória a Deus. Gente, hoje eu não... Vocês depois meditam lá no Salmo 91, que é o salmo da nossa campanha. Eu não vou, porque já tá 47 minutos aqui de live. A gente vai só orar, tá bem? Porque acho que esse spoiler aqui já tá completo. Eu ia trazer para vocês também, mas não vai dar. Depois eu quero que vocês meditem Romanos, tá bem? Ó, tarefa de casa, lição de casa. Romanos 8, capítulo 8, verso 35 até o fim, até do 35 ao 39, tá bem? Depois vocês meditam que é propício. Eu ia trazer isso para vocês, mas já tá muito, né? Vamos complementar, porque vai dar 1 hora aqui já com oração. Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto. Eu te agradeço por essa manhã gloriosa. Obrigado pelo teu amor incomparável. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigada pelas tuas misericórdias se renovar a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós te rendemos graça, te glorificamos e te exaltamos, porque só tu és bom. Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai, por nos guardar e nos livrar de todas as setas e ciladas do inimigo, porque a tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós habitamos, Senhor, no teu esconderijo. Nós somos guardados por ti. Sabemos que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para pelejar as nossas pelejas, para nos guardar e nos livrar. Paizinho, eu te peço nesta manhã, alarga o nosso círculo de proteção, nos ajuda, nos fortalece, que aonde passarmos, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser transformadas. Senhor, faz em nós e através de nós, Senhor. Pai, visita cada família da nação brasileira, cada família do continente europeu, Senhor. Se porventura, Senhor, há alguém no meio dessa família, Senhor, que está acorrentado, Senhor, por dados inflamados do inimigo, está aprisionado, Senhor. Eu dou uma ordem que sejam soltos agora em nome de Jesus. Que todas as hostas espirituais da maldade que está cercando essa família caia por terra agora em nome de Jesus. E que esta família possa ser liberta e possa glorificar e exaltar o teu santo nome e testificar, Pai, o quão grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Pai, eu te apresento a vida da Elsa, Pai, tu sabe o motivo, Pai, entra de providência na vida da tua pequena, Pai, que ela possa, as escamas dos olhos cair, que ela possa te conhecer e ter mais intimidade contigo, Senhor.
no decorrer desse percurso ao qual ela está a passar, ó Pai. Eu te apresento também, Senhor, a vida da Laura, Pai, vai de encontro, que ela consiga, Senhor, se encontrar na busca a qual ela está, Senhor, de Ti. Que ela possa ser saciada essa sede, esta fome no coração dela por mais de Ti, ó Pai. É como assim o Senhor fez um dia comigo, Pai, que o Senhor possa realmente saciar também essa sede, esta fome ao qual ela sente, tão intensa por Ti, ó Pai. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Pai. Hoje eu só tenho a te agradecer. Não tenho nada a te pedir ao meu respeito. Eu só quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por cada provação. Porque eu sei que cada provação superada, eu subi de nível. E ao mesmo tempo eu desci. Mas eu subi, aumentei de nível, falo no mundo espiritual. Eu mergulhei mais profundo a cada nível que eu passei. No início da minha caminhada, eu sou paizinho. Comecei com águas nos pés. Sei que ainda não estou com água nos ombros, ainda não estou submerso, mas na cintura já está. O desejo do meu coração, Pai, é ficar totalmente submerso. De um nível de intimidade tão profundo contigo, cheio da tua presença. Sermos reconhecidos, Pai, é o desejo do nosso coração, como amiga de Jesus, como amiga do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo é o nosso amigo, nós desejamos ser amigo do nosso amigo Espírito Santo, Consolador amado. Pai, porque um dia o Senhor falaste, Jesus, que não chama nós, lá no Evangelho de João, que não nos chama mais somente de amigos, mas nos chama de filho. Não nos chama de servo, mas nos chama de filho, de amigos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Gratidão por ter derramado até a última gota de sangue pela minha vida. Pelas nossas vidas, Pai. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Eu te amo, Papai. Guarda minha família e meus entes queridos. Onde houver sangue do meu sangue, Pai. Entra com livramento, libertação e salvação, Pai. Visita as igrejas de forma geral, Senhor, mundialmente, Senhor. Vai fortalecendo a cada membresia, Pai. Os pastores e quem está na linha de frente, Senhor. Alarga o ciclo de proteção, Senhor. Que eles possam crescer a cada dia em graça e conhecimento para conduzir o rebanho ao qual o Senhor tem confiado nas mãos de cada um, Pai. É o que eu te peço, eu já te agradeço em teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Lembre-se, recuar jamais, avançar sempre, para a glória de Deus. Amém? Um beijinho no coração de vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus.